Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 30 de janeiro. O meu nome é Luís Matias, comigo estão José Faustino e Silvério Cunha. Analisamos os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Os últimos dias marcados pelo mau tempo. A depressão Cristina entrou em Portugal pela zona de Leiria, progrediu até a Idanha, a Nova. Morreram 5 pessoas, caíram árvores, colapsaram estruturas. Cerca de 800 mil pessoas chegaram a estar sem eletricidade. Neste momento o valor é perto das 400 mil. Mas há muita destruição. O Ministro da Presidência diz que os prejuízos são brutais. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Uma tempestade que teve um comentário prévio por parte dos serviços de meteorologia de que poderia ser catastrófica, e foi mesmo. Boa tarde. Eu ouvi e ando sempre muito atento com isso, porque isto, quando vemos o vizinho do lado com as barbas a arder, eu também uso barbas, ponho as minhas de molho. E o nosso país não está preparado para determinado número de coisas. Não sei se os outros estão, acho que os espanhóis também não estão, e não se tem feito muitas coisas. Aliás, eu vi com muita tristeza tudo aquilo que se tem chegado, tudo que tem chegado através da televisão, e as notícias que nos chegam, são sempre coisas, a mim afetam muito, eu fico muito triste com tudo aquilo que vejo. Mas vi uma coisa que me deixou particularmente preocupado por 2 motivos. O primeiro foi porque aquilo aconteceu e aquelas jovens ficaram sem casas pré-fabricadas, que é uma solução extraordinária, mas não podemos aligerar demais, e esse é o segundo motivo. É que temos que, eu sou um adepto da construção nova, do uso da madeira, etc, do pré-fabricado, tudo isso, mas tem que haver algum cuidado com determinadas coisas. Uma delas são os ventos, as águas, as chuvas, os fogos, etc. Portanto, isso tem que ser tudo feito com a devida preparação. Nós, por exemplo, gostamos de ter em casa a banda larga para ter acesso à internet, ter tudo, televisão, voz, dados, tudo, mas aquilo está pendurado por arames. Hoje não são arames, é fibra óptica, mas é onde passavam os arames, aquilo até arrepia, não é? Aquela que chega lá à minha casa arrepia-me, é um poste manhoso em madeira, conduz lá os verdes, diga para os senhores, tenham cuidado e tal, nós temos e tal, tenho medo daquilo tremendo, ou seja, qualquer rabanada de vento atira aquilo tudo de pantanas. E depois não há proteção civil que nos valha, não é? Falando em proteção civil, eu ouvi o general Piteira, foi promovido por mim, que é o homem da proteção civil municipal, desculpe lá, Sr. Piteira, mas não há pachorra. Porque a solução para resolver isto tudo e articular a informação é através do Facebook. Não é através do Facebook coisa nenhuma. O meio melhor que há para chegar às populações é a rádio, porque funciona com emissão artesiana analógica. Tenham coragem e enfrentem o problema. Porque a rádio é aquilo que é desprezado, é aquilo que faz falta nestas alturas. Em Leiria, o Matias mandou-me um texto, e pode dizer mais alguma coisa, acho eu, em que em Leiria, pelo menos uma rádio ou 2 ficaram a trabalhar, mesmo sem uma ajuda do Estado. Ouvia-se certamente uma rádio, de certeza. Fosse ela nacional, regional, de outro concelho ao lado, de certeza. Apesar de, infelizmente, as 3 torres instaladas no concelho de Leiria terem caído. Exatamente. Porque não, mas havia rádio a funcionar. Havia rádio, a redundância. Portanto, havia rádios a escutar-se. Era a única coisa que chegava àquelas populações. Mas parece que o comandante dos nossos bombeiros voluntários de Évora que está desperto para esse assunto. Sim, perfeitamente. Mas, coitado, não tem poder para resolver o problema. Claro. A parte dele trabalha com a decisão e muito pode, bem, não é? Não, e faz com aquilo que acha que é correto, e faz muito bem, e conta com a Rádio Diana para isso. O comandante Piteira não resolve o problema com o Facebook. Mas os bombeiros voluntários de Évora estão dispostos para resolver o problema com as rádios. É isso? Naturalmente, informação de urgência que foi necessário enviar, por exemplo, esta semana, comunicar sobre estradas inundadas e cortes de via, imediato, foi feito diretamente, num contacto direto para a Rádio Diana por parte dos bombeiros. E nós fizemos. No instante. Muito bem, é assim que tem que funcionar, mas ninguém reconhece isso. Às 8 da manhã, quando se anda a circular de carro, não é? INEM, que eu me atrevo a dizer, não tem razão de existir. Não, mas não fiquem assustados. Aqui não serve para nada. Compra carros, o CIGESP, outra inutilidade. Eu agora não tenho aqui tempo, mas um dia explico isso, e eu sou uma responsabilidade daquilo que estou a dizer. A proteção civil, eu não sou maluco, a proteção civil precisa de uma coordenação mínima a nível nacional, a nível distrital, e depois cada conceito trabalha por si, como aliás ela funciona. Eu preferia ter mais geradores, preferia ter mais motosserras, preferia ter mais bombas para extração de água, etc, etc. E outras coisas que eu não conheço, lonas de cobertura, etc, etc.
do que ter automóveis e carros. Há carros por todo o lado. Quer dizer, aparecem dois indivíduos com aqueles coletes muito bonitos. Presidente, diz cá um atrás, comandante, chefe, não sei o quê. Não há lá soldados rasos, é tudo generais. Quer dizer, é uma coisa extraordinária aquilo. Mas eu não quero criticar ninguém. Estou a criticar a estrutura. Dito isto, eu não culpo ninguém. Quer dizer, as pessoas têm aquilo que têm, não se preveniram devidamente. Eu não sei se no mundo, o mundo é muito grande, se alguém está prevenido devidamente. Mas eu não sou daqueles que ou critique as pessoas só por criticar. Quer dizer, as coisas são o que são e as coisas não se podem resolver. Agora, há muitas coisas que nos deviam preocupar. Por exemplo, eu vejo aqueles pavilhões industriais, todos cometemos os mesmos erros, até eu cometo, não estou aqui isento de culpas. Aqueles pavilhões industriais fechados, por exemplo, aqueles hangares para os aviões, tudo aquilo muito grande, aquelas naves industriais. O vento, aquilo foi um ciclone, é difícil parar uma coisa daquela. Mas um vento mais forte pode perfeitamente, se o vento não tiver saída, aquilo funciona como um balão e rebenta por qualquer lado, que leva tudo pela frente. Tem que haver entrada e saída de ar. Isto são conhecimentos elementares, eu não sou engenheiro dessas coisas. Tudo isso tem que ser pensado e visto. E temos que pensar em que termos. Eu não vou para as alterações climáticas. Mas neste caso, José Faustino, desculpe interromper, este também foi um fenómeno extremo, quer dizer, há 450 postos de alta e média tensão partidos ou danificados, não é? Mas aí propriamente... no caso das altas tensões, sim, mas no caso das altas tensões e das médias tensões e das baixas tensões e das telecomunicações e tudo mais, e especialmente do Ciresp, tem que haver redundância. Se não passa por um lado, passa por outro. Quer dizer, tem que haver vários circuitos para ajudar. Não é? Se a via terrestre não funciona, por exemplo, nas telecomunicações, os Ciresp tem que ser via satélite. Tem que ter telemóveis de satélite e já funciona. O satélite não sofre efeitos do vento. O telemóvel funciona, entra na rede normalmente por satélite, não é? Digo eu, quer dizer, são coisas elementares, mas não culpo ninguém, as pessoas fazem o melhor que podem, interessam-se no mais que podem, e de facto, como tu dizes e bem, foi uma coisa extrema que ninguém estava à espera, mas eu vou deixar a parte mais importante para o fim. Que ninguém estava à espera não é bem assim, porque felizmente o IPMA, que às vezes falha, tem sido muito assertivo ultimamente e tem feito um trabalho muito competente e que eu aqui quero louvar. Portanto, estava tudo avisado, as horas, está tudo correto, eles têm sido felizes também nisso, porque aquilo é por previsões estatísticas e têm batido certo. Estávamos todos avisados e todas essas coisas. Finalmente, eu já começo a ouvir falar, mas é uma coisa muito preocupante e que toda a gente devia falar e que toda a gente devia, aí sim, antes, atempadamente, preocupar-se com as câmaras, com os governos, com isso tudo, por questão dos seguros. Porque quando há um acidente os seguros cobrem, mas é preciso também que eles queiram fazer os seguros. E quando as companhias de seguro privadas não gostam, digo já privadas porque gostam do público e do privado e essas coisas, se as companhias privadas de seguro não querem fazer, que se arranje um sistema cooperativo, associativo, público, aquilo que quiserem, para resolver o problema dos seguros, a quem não os consegue fazer. Ou então, como contrapartida ao setor privado, obriga-nos a fazer determinados seguros que eles não querem fazer, mas não podem só comer a carne, também têm que correr alguns ossos. Silvério Cunha, este foi um fenómeno extremo que provocou toda esta destruição, 5 mortos, ainda há milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas sem eletricidade. Surge agora também o alerta para os cuidados a ter com a qualidade da água, porque a qualidade da água começa a deteriorar-se. É um caso, não podemos dizer que seja mais grave do que muitos outros que já aconteceram no país, mas é uma situação que coloca em teste todo o sistema de socorro e de organização do Estado. Boa tarde. Pois é. Acontece que esta tempestade foi precedida por outra, de resto... E vai continuar a chover? Vai agora aparecer uma nova depressão. Já vamos na terceira, vai aparecer uma nova depressão. Enfim, disse há pouco que morreram 5 pessoas, penso que já morreram 6 até, por acaso. Acho que há informações um pouco contraditórias a esse nível. Mas acontece que, seja como for, é de facto uma tragédia, bem entendido, e depois, é claro, há uma coisa que se impõe pelos números, não é? Pelo que eu vi na televisão, 850 mil pessoas ficaram sem água e luz.
portanto, sem energia, sem água e luz. 850 mil pessoas não é uma coisinha de nada. Portanto, é bastante gente, é quase 10% da população portuguesa, 9% da população portuguesa, e, portanto, é grave. E também penso que os prejuízos são também muitíssimo elevados. Eu devo dizer que vi em vídeos e via na televisão também algumas daqueles sítios, porque eu andei por ali, até passei férias em algumas daquelas praias, e vi que, por exemplo, não me esqueço de ver a praia, a estrada que conduz a Marinha Grande a São Pedro de Moel, por exemplo, estava completamente arrasada, as árvores, tudo, parecia que de facto aquilo tinha acontecido qualquer coisa, parecia que tinha acontecido, enfim, aquilo que foi, uma grande catástrofe. Ora bem, claro que estas catástrofes, a novidade que há é que, no fundo, antes passavam ao largo da costa atlântica, agora vão passar junto mais à costa, e, portanto, nós temos que nos preparar no futuro para que isto aconteça com mais frequência, penso eu. Depois há uma coisa que o José Faustino já falou, e muito bem. Por exemplo, a andota do Ciresp é uma andota mesmo inacreditável, porque eu, há 2 dias, penso eu, já foi anteontem, falaram nisso, e houve uma pessoa que trouxe dados. O Ciresp foi muito caro. E depois os governos criaram sempre comissões que apresentassem depois formas de funcionamento. E isso aconteceu de uma forma até caricata. Atenção, não estou a culpar o atual, porque isto tem sido seguido. Sim. E aconteceu uma coisa quase caricata, é que o Ciresp foi formada uma comissão em maio do ano passado, depois com prazo de 90 dias, que não apresentou nada no prazo de 90 dias, depois foi nomeada outra comissão em finais de agosto, para aí, e depois acontece no meio disto tudo que tinha sido nomeada já uma comissão que terminaria amanhã. Cujo prazo terminava amanhã, ou termina amanhã, porque oficialmente essa comissão está formada amanhã. E, entretanto, aconteceu isto tudo e, claro, temos uma despesa enorme, temos outras despesas, porque isto, no fundo, também são comissões, tem que fazer estudos, tem que fazer não sei o quê, e a verdade é que depois a sensação que há é de que é tudo inoperante. Acontece também outra coisa, que é o público deve dizer-se isto. O público, eu não sei se o Matias vai introduzir essa matéria da conversa, mas eu adianto já que a mim pareceu-me claro que um país tão pequeno como Portugal, que é um país pequeno, nós temos 90 mil km², portanto aqui no continente, acho que nem chega bem a 90 mil, mas seja como for, vamos pôr 90 mil em números redondos, temos, portanto, de Lisboa ao Porto é uma distância que não é, em termos geográficos, nada de particular, mas curiosamente aconteceu uma coisa que eu estranhei. É que quem está em Lisboa, por exemplo, não teve a sensação do que estava a acontecer no centro do país. Nomeadamente os distritos de Castelo Branco, Viseu, Coimbra e Leiria. E, portanto, o que é que sucede? Sucede que aquelas pessoas que estão ali, aquelas 850 mil pessoas, num dado momento sentem-se isoladas. Isto é um bocado caricato num país que tem 200 e tal quilómetros, 270 quilómetros de largura máxima, num ponto, e que tem, enfim, o tamanho que nós... A forma como o Governo, por exemplo, se apresenta a comunicar, a apresentar a sua liderança, eu estranhei tem uma impacto coisa. nisso ou provoca isso? Eu estranhei uma coisa. Estranhei que o Sr. Presidente da República não tenha aparecido, porque apareceu noutras catástrofes. Ele está em funções. Portanto, não tem nenhuma, não há nada que lhe se possa dizer que ele podia aparecer perfeitamente. Estranhei um bocado o alinhamento aparente, a ausência aparente do Primeiro-Ministro, da Ministra da Administração Interna, que eu não entendo completamente. Há 2 ministras que neste governo me surpreendem muito, a da Saúde e a Administração Interna, que é uma grande jurista, a Administração da Administração Interna é uma grande jurista, como obra publicada e tudo isso, mas uma grande jurista não tem que ser uma grande ministra, também é verdade seja. E que não apareceu, quando aquilo no fundo também é da responsabilidade dela, não apareceu. E apareceu o ministro Leitão Amaro, que fez um filme, que no fundo há um filme da atuação dele, como se ele estivesse a seguir num bunker as operações. Mas que operações? Que vai tratar do assunto das entidades locais. Finalmente, portanto, achei aquilo pouco, muito pouco. Claro que Montenegro já apareceu no terreno e fez bem. E, entretanto, sei que todos os municípios, incluindo houve municípios, que estão a ser socorridos pelos municípios vizinhos. A solidariedade entre autarcas. Esta manhã ainda ouvi uma autarquia ali da zona de Leiria a dizer que quem estava a levar a água e tudo isso eram as câmaras que não tinham sido tão atingidas ou que estavam menos atingidas, que andavam a levar a água, etc. Ora, o que me espanta, portanto, aqui devia existir
Outra coisa que se levanta é, não cheguei a perceber se as Forças Armadas foram colocadas ou não, digamos, no terreno. Deveriam ter sido, se não foram. Mas, atenção, eu ouvi um secretário de Estado... A informação é de que estão a ser mobilizadas agora para limpeza de terrenos, obstrução de vias, destroços, geradores, telecomunicações por satélite. Certo. E eu acho que deveria... Há bocado o José Faustino falou na questão de gostava de ver mais geradores, mais motosserras, etc. Eu acho que, aliás, a reserva natural, se não nas autarquias, dizem as Forças Armadas que deviam ter um estoque dessas coisas, não pronto para disponibilizar imediatamente. Porque a sensação que eu tenho é que até nem há. A sensação que eu tenho é que é preciso depois comprar. Mas as funções são diferentes. Não, eu sei que são diferentes. A defesa é uma defesa. Sim, a defesa é a defesa. Mas, quer dizer, tem que haver alguma entidade que trate o assunto. Sim, e, portanto, devem ser as câmaras, não é? As câmaras, sim. Ou então, e tem que haver qualquer legislação que diga à partida que uma entidade autárquica tem que ter, para esses efeitos, X coisas minimamente guardadas para emergências que haja, etc. Não, os próprios especialistas têm a obrigação de se orientar, não é? Sim, só carros sim, claro. Também, concordo. E com carrões de o que a mim me surpreende é que depois de aparece uma estrutura gigantesca que é de facto a Proteção Civil e eu não sei, eu pressuponho que as pessoas trabalham lá naturalmente. Agora, a verdade é esta, é que parece que não há uma resposta imediata. O que me surpreendeu aqui e alarmou foi não ver uma resposta imediata. As catástrofes, nós não somos nada perante sismos, perante tsunamis, perante vendavais destes, perante chuvas abundantes, etc. Não somos nada. O ser humano não é nada perante as grandes forças da natureza. Agora, podemos opor qualquer coisa ou prevenir qualquer coisa. E o que me dá a sensação é que não há perspectivas dessas no terreno. Pronto, isso é alarmante. Sobre esta questão da resposta, a ausência de telecomunicações e acesso ao local certamente impediram de existir logo uma percepção, especialmente falando da comunicação social, do que é que se passava por ali, comunicação social distante do local. O Governo, entretanto, decidiu ou decretou situação de calamidade nestes locais, por exemplo, entre eles Alcácer do Sal, que foi um dos locais depois afetados pelas cheias do Rio Sado, e estão neste momento a ser mobilizados, como dizia Zé Faustino, o Exército, para alojamento até 1000 pessoas, comunicações por satélite e outras. Será necessário, para além do Exército, também existir uma liderança que consiga mobilizar a população numa participação cívica, individual, comunitária, de interajuda e que os ajude a organizar-se? É evidente que sim. Porque existe essa vontade, mas às vezes é necessário também saber como fazer de forma a ser... Claro, ter bom resultado, não é? Por isso é que eu digo que as câmaras... Sim, a questão está bem colocada. Como este exemplo das câmaras municipais, que estão a ajudar umas às outras, naturalmente. As câmaras municipais gerem os municípios. E o nível municipal, eu tenho pensado umas coisas sobre isso, e, enfim, que é a questão da proximidade, quer dizer, a verdadeira proximidade. Agora, a proximidade em tudo é mentira, não há proximidade de nada. A proximidade é com as pessoas que estão próximas, no mesmo espaço e no mesmo tempo, tudo junto, e conhecem e têm a percepção das coisas. E de facto, o que tu estás a dizer é correto, porque é necessário uma operacionalização das coisas a vários níveis, mas que tenham um conhecimento de proximidade, verdadeiramente de proximidade. Conheçam as pessoas, saibam os seus hábitos e conheçam as fraquezas e as forças do meio em que estão inseridos. Isto ninguém consegue, por mais estratega que seja, por mais estrelas que tenha nos ombros, não consegue. Portanto, isto tem que ser feito assim. E tem que ser feito desde a prevenção, era isso que eu dizia. Bom, isto em circunstâncias normais, um bocadinho mais de frio, um bocadinho mais de calor, mais chuva, menos chuva, isto aguenta. Neve e tal, isto aguenta-se. Agora, quando isto dá para o torto, os ventos fortes, a chuva em demasia, os tremores de terra, etc, tudo o que pode vir. As calamidades, digamos assim. E aí é necessário não é só ter planos, é prevenir as coisas. Portanto, devia haver uma brigada, digo eu que não percebo nada do assunto, uma brigada, não é preciso muita gente, 2 ou 3 pessoas, responsabilizados por andarem a ver mais ou menos as coisas. E assim, bom, se houver vento, este posto vai cair. Olha este aqui, isto não se aguenta. Olha mais isto, olha mais aquilo. Porque, por exemplo, percebe-se que haja grande dificuldade na questão da eletricidade e das telecomunicações. Já se percebe menos na questão da água, porque a rede é subterrânea, não é? Como não houve nenhum tremor de terra,
Está bem, pode haver um deslocamento de terras, pode haver qualquer coisa. Mas lá está. Em Évora é pouco provável que haja deslocamentos de terra. Não estou a dizer que não haja. É pouco provável. Agora, quando o comandante da Proteção Civil me diz que resolve o problema no Facebook, estamos falados. Eu peço desculpa a esse senhor, mas eu não quero mais conversa com ele. Nada contra ele do ponto de vista pessoal. Para mim, a conversa morre ali. Porque eu não sei o que é o Facebook, sei, mas não uso, nem quero usar, jamais usarei. Mas só se pirar da cabeça. Agora, o estado de sítio que tu tinhas dito, o estado de calamidade. O estado de calamidade. O que é que isso o estado de calamidade, contribui? Eu nestas coisas já não dou por essa coisa de está tudo mal e está tudo carregado. Estamos aqui a falar as coisas, é o que temos, é aquilo que é, e as pessoas dão o seu melhor. Mas o estado de calamidade, na minha opinião, visa uma coisa muito importante, é sacar dinheiro ao Estado. É sacar meios e dinheiro, e eles prometem e as pessoas ficam todas contentes. Agora, há uma coisa que nós sabemos à partida. Um indivíduo pequeno, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, que trabalha com a família, que tem 2 ou 3 empregados, nunca é atingido em nada. Lembrei-me, eu não critico ninguém, é assim que o sistema funciona. O nosso sistema é democracia, é muito melhor que muitos outros, mas não funciona bem. Nunca beneficia aqueles que precisam verdadeiramente. Prejudica-os, beneficia sempre aqueles que de facto precisam menos. Lembremos de lá dos fogos, como é que aquilo se chama? Pedrógão, onde as segundas habitações, as pessoas que se podiam mexer, foram acudidos e os outros não. Os outros continuaram com as casas em ruína. O que as pessoas daqui precisam é, tinha 2 cabras, as cabras fugiram, morreram, coitadas das cabras, tem que se pôr lá 2 cabras, tem borregos, tem não sei o quê, tem que se preparar instalações agrícolas, tem que se tirar a água dos sítios onde elas estão, as pessoas querem habitar, tem que se intervir nessas situações. E não é com carros todo o terreno, nem com aquelas coisas todas que nós vemos, nem com carros de comando, que o problema se resolve. É com bombas de mergulho, com bombas de lamas, com geradores, com motosserras que se cortam árvores, é que se limpa aquilo tudo. Mais ainda, o professor disse com toda a razão, aquela estrada que liga, que eu não conheço muito bem, mas já lá passei e conheço mais ou menos, de Leiria a São Pedro de Moela, o que é que nós... Marinha Grande. Diga, da Marinha Grande a São Pedro de Moela, o que é que nós verificamos? Nessa e outras que mostraram na televisão, as árvores todas caídas na estrada, não é? Ora, eu que não sou cientista... A primeira coisa que eu diria a alguém que planta uma árvore, e as que lá estão é para cortar, eu já digo, uma vez falei nisto, é muito simpático a gente andar de carro, hoje já não se vê isso, felizmente, ir no verão cheio de calor e com a sombra das árvores. Aquilo é um perigo. Se o carro se despista atrás contra a árvore, se a árvore cai para cima no vento, é um problema. Ou seja, tem que haver uma distância, é a questão da Sércia, a altura... Quando a árvore cair, tem que se fazer um raio com um compasso, a ver se ela cai na via ou não. Ou seja, tem que haver uma faixa de proteção junto às vias, que não pode lá haver nada edificado nem plantado. É assim que tem que se planificar. De repente não se consegue fazer, mas devagar. E é essa percepção de comando que tu falavas, que tem que ser feita a montante, antes dos problemas acontecerem. E quando eles acontecem, pronto, vão atuar em função daquilo que já mais ou menos tinham pensado. Não se faz de repente. O estado de calamidade, com toda a franqueza, penso que são apoios económicos e um bocado faz de conta, quer dizer, a dose é sempre a mesma. Silvério Cunha, o estado de calamidade é uma condição legal necessária para acudir numa situação destas? O que é que traz, que salvaguardas tem, que exceções cria também? Não sei, isso não sei. Não sei por uma razão. Eu vou dizer porquê, porque há vários níveis. O estado de exceção, o estado de emergência, etc., são coisas diferentes. Quando, por exemplo, se houvesse um sismo fortíssimo, em que por exemplo, há casos em que, nesses casos, por exemplo, seria uma situação em que, por exemplo, até as dívidas seriam perdoadas, coisas do género. Os contratos caíam, etc. Aqui o estado de calamidade, penso que não é isso, é criar condições, acho que o que a lei prevê é criar condições para que as pessoas que têm certos prejuízos possam vir a ser beneficiar de alguma ajuda. Sei lá, eu vi hoje de manhã, no noticiário da tarde, antes de ir para cá, em Alcácer do Sal, por exemplo, pequenos comerciantes a quem nunca tinha acontecido, de facto, a água chegar, digamos, a 1 metro dentro de casa, dentro dos seus estabelecimentos. Claro que tudo que tinha motores, etc., vai tudo ao ar e, portanto, as pessoas têm ali, sei lá, um café, uma pastelaria, uma coisa qualquer, vão perder uma data de dinheiro porque os aparelhos têm que ser novos.
Ora bom, eu penso que aí o Estado de Calamidade prevê situações dessas, de apoios a esse nível. Agora, como diz o José Faustino bem, a questão é outra. A questão é depois saber em que termos, porque depois o Estado começa a reparar que as indemnizações chegam sempre muito tarde, depois começa a haver o comprovativo de não sei quê. Bem, eu sei que, por acaso, devo dizer que quando foi dos incêndios recentemente no verão passado, o Governo agilizou muitas das indenizações e certas coisas cortou a burocracia. Houve pagamentos imediatos, etc. Mas eu penso que o Estado de Calamidade é um bocado isso. Eu, sinceramente, agora não conheço a lei concreta porque ela também já mudou. Há uma coisa que eu sei, é que os governos nunca querem decretar o nível máximo, porque aí sim, aí cairiam muitos negócios jurídicos que já estavam montados ou planeados ou até concluídos, cairiam naturalmente, nomeadamente perdão de dívidas, etc. E isso, claro, iria causar grandes problemas depois, porque também hoje, como se vive num tráfico, numa rede muito grande de negócios jurídicos e económicos, é evidente que se acontecer qualquer coisa assim num sítio, isso ia até ter repercussões noutros sítios, não é? E, portanto, acontece que eu sei que os governos evitam sempre declarar os estados mais elevados, os níveis mais elevados de perigosidade ou de exceção. Mas a verdade é essa, eu penso que é isso. Agora, esperemos é que não haja a burocracia que habitualmente há, mas que, devo dizer, foi aliviada. Eu acho que, por acaso, sob esse ponto de vista, ela foi aliviada, porque nós já tivemos outros casos aqui de incêndios, se lembram, em que houve pessoas que nunca chegaram a receber nada. Sim. E que tinham um sarilho a esse nível. Ainda neste caso, apenas um comentário vosso, que em Évora também houve vários estragos. Aliás, a zona do distrito de Évora registrou 112 ocorrências e Évora viu, as pessoas que aqui vivem, se calhar viram o Rio Charrama como não viam como nunca viram. Zé Faustino, este transbordo. Desculpa, eu não sabia que ele existia, né? Não sabiam que Évora tinha um rio. Não, sim, certamente, há certamente pessoas que não sabiam que há um rio que atravessa a cidade de Évora, que é afluente do Sado, e muita da água que aqui passou acabou por sair em Alcácer do Sal e provocar as inundações depois de Alcácer do Sal. Pois foi para Alcácer do Sal, para aquela ia. Mas o ponto é este. As pessoas não sabem, nem podem saber muitas coisas. Eu achei graça, tendo aqui Évora, do Charrama, não sei se era o jornalista, se o que era, isso é outra coisa, que nem falo sobre isso, não vale a pena. Que dizia que alguém dizia que as pessoas nas propriedades não limpam os fios de água. Não podem, vamos ser claros. A lei não permite que as pessoas limpem coisa nenhuma. Têm que pedir à Direção da Agricultura, têm que ter lá um fiscal a ver aquilo tudo, e árvores, coisas como é o porto, não podem ser cortadas, não podem ser limpas. É como o despovoamento do interior. Eles não autorizam a habitação dentro dos campos, não querem. Agora parece que o forte é painéis solares. Ali no Divor parece que estão para ali hectares e hectares, aquilo vão cobrir o Alentejo todo com painéis solares. Quer dizer, isto é de doidos. Quer dizer, uma pessoa não deixa um desgraçado fazer 20 metros. Para ter um pouco de ideia, é uma área idêntica quase à zona urbana de Évora. É maior. Maior que a zona urbana de Évora, coberta de painéis solares junto à cidade. Quer dizer, vamos lá ver. Como é que é possível licenciar assim subrepticiamente? Parece que está tudo licenciado. Subrepticiamente, quando eu não consigo fazer 20 metros quadrados para um quarto, santo Deus, mas está tudo maluco. Eu acho que as pessoas não estão boas da cabeça. As pessoas não estão boas da cabeça. Quer dizer, aí no campo, com projetos, com tudo aquilo, não se pode construir. As pessoas vêm-se embora de lá. Falem verdade às pessoas, não mintam às pessoas. Não mintam, isso é que é o grande problema. O Charrama existe, mas o Charrama era o esgoto, mas já não é. O esgoto de Évora ia para o Charrama. No verão, naturalmente, aquilo é quase um ribeiro, a gente chama-lhe um rio, mas na verdade é um ribeiro. E o caudal daquilo era mantido pelo esgoto. Era, no meu tempo de rapaz, mas isso já nem existe. Eu até de brincadeira mandei uma mensagem, não sei se foi para o Matias, foi para que eu digo, vou encabeçar, era a brincar naturalmente, um grupo para a reabilitação do Charrama. Chegou a existir um projeto desses, José Faustino. Há cerca de pouco mais de 20 anos houve um projeto para criar um embalse no Charrama. Não, o Charrama pode ser reabilitado. Como foi feito em muitos locais do país, em vários locais foram criados agora, com a água balsas pode-se criar, para criar lagos. Se houver represas, fazem espelhos de água, chamados espelhos de água. Exatamente. Não falam em piscinas artificiais, nada disso. Mas espelhos de água consegue-se fazer. Não é preciso ser um grande cientista para fazer isso. Mas isso é possível ser feito, mas as pessoas não ligam a nada disso. E quer dizer, tudo aquilo que infelizmente, e eu
lastimo bastante aquilo que aconteceu aqui em Évora e que as pessoas tenham sofrido esses prejuízos todos e esses danos todos. Mas é uma amostra, felizmente para nós, é uma amostra aos infelizes de Leiria e outros mais que tiveram aquela calamidade em cima, não é? Coimbra também. Coimbra, etc. Agora, aqui também não nos atingiu com a força que os atingiu a eles. Não sei o que é que aconteceria se cá chegasse toda aquela tormenta. Mas lá está o que eu digo. Tem que se pensar as coisas com tempo. Mas o comandante Piteira não faz com o Facebook. Não faz. Não resolve o problema do Facebook. Mas eu não posso calar até o que este problema de mau tempo agravou ainda mais. Eu vou ter de passar esta pergunta ao professor Silvério Cunha, apesar de não conduzir, mas este é um problema de mau tempo que ainda agravou mais os problemas da rede viária no concelho de Évora. Pode explicar do Facebook. Se adianta alguma coisa para o problema, não sei. Pois, não adianta, porque não adianta. Eu não consulto o Facebook todos os dias, por exemplo. E depois o algoritmo que a pessoa pode ter 40 mil amigos, 40 mil não direi, mas pode ter 3 mil amigos e recebe 30 mensagens. Não adianta nada. Não adianta. Mas dizia o Matias que este mau tempo ainda agravou mais a situação da rede viária na cidade, que a rede viária... Aliás, eu sei que houve pessoas que tiveram para chegar aos locais de trabalho, tiveram que dar grandes voltas, porque houve estradas interrompidas com inundações. E houve cortes de energia em alguns bairros, durante algumas horas. Também soube disso. Portanto, conheço pessoas que tiveram cortes. Todos foram os canaviais, não é? Foi os canaviais também. Ou pessoas que, aliás, vieram... Canaviais, bairro da Comenda, onde existiu já uma cheia, que é recorrente. Este problema que aconteceu no bairro da Comenda é recorrente. Os canaviais também. Provavelmente carece de uma solução também municipal para se resolver. Agora houve estradas, sim. A estrada para a Igrejinha, por exemplo, foi cortada, por exemplo. E, por conseguinte, isso tudo... Mas isso mostra uma coisa. Mostra que, de facto, até uma cidade... como Évora, que não tem grande publicidade em nada, se tiver uma coisa muito séria, pode levantar-se um problema muito sério também, de facto. E essa é a ideia que, pronto, eu não sou especialista na matéria e calculo que até custe tudo muito dinheiro. Mas nós temos uma tendência também em Portugal para o seguinte: há uma grande catástrofe. Lamenta-se, acode-se, faz o que se pode. E depois não há lições, não se tiram lições para o futuro. Porquê? Porque pensamos sempre que o mal só acontece aos outros. Esquecem-se. É o que se passa com os incêndios, é o que se passa com estas catástrofes. Claro que hoje devo dizer uma coisa, houve coisas um tanto que me espantaram nesta que afetou o centro do país. Por exemplo, a Nazaré ficou coberta de areia, as ruas todas, uma praça inteira. Parecia um areal onde havia assim umas casas. Neste momento devo dizer que já a população limpou grande parte de tudo. Foram as pessoas que vieram para a rua, tem que ser, claro, e a Câmara naturalmente também. Mas estou a dizer, tem que haver aí uma grande entreajuda e tem que haver aí, pelo menos, algumas máquinas que, num caso, que sejam guardadas para estes casos. E que, enfim, tratores, retroescavadoras com pá frontal. Agora tem que haver isso. Tem que haver isso, porque vai custar muito até tirar a areia toda, até porque agora é o Carnaval e, portanto, o protesto que queriam fazer vai ter prejuízo económico também por causa disso, se não acudirem à coisa rapidamente, porque isto vai demorar muito tempo depois a tirar tudo. E depois, finalmente, há uma questão que eu queria terminar dizendo o seguinte: há bocado queria dizer isto e vivemos hoje em dia em sociedades nervosas. Nós vivemos em sociedades nervosas, onde a ideia de insegurança é muito grande e incerteza. Pois bem, estas catástrofes que sempre aconteceram põem à prova precisamente uma coisa, que é a nossa crença excessiva na tecnologia, que é, estas coisas podem acontecer e nós e um povo, uma sociedade deve estar preparada para, digamos assim, pensar que isto pode acontecer. É desejável que não aconteça. E por isso é que se tem que prevenir o mais possível, mas pode acontecer. E por isso nós temos que ter essa... Porque as pessoas ficam depois, parece que paralisadas pelo medo e por uma grande tristeza e uma grande depressão até. Eu penso que é isso. Eu fiquei muito admirado só com uma senhora já de idade, que foi entrevistada na Zona Centro, porque já apanhou a Guarda, apanhou Castelo Branco foi muito castigado também. Pois foi. E apanhou essa zona toda, uma parte de Viseu também. E houve uma pessoa do sítio de Coimbra, ou da Guarda, já não sei, uma senhora de uma aldeia, que viu aquilo tudo destruído, uma senhora de idade, que foi entrevistada, e ela disse assim: pois, agora é assim, temos que viver um dia cada dia, resolver as questões que há para resolver, e pronto, e olha, tirar daqui uma lição. E achei muito curioso uma pessoa de idade dizer isto, porque não estava com depressões, ela estava muito ativa até, estava com consciência da questão. Que é isto? Da depressão Christian e deste mau tempo, passamos para outro tema desta semana. Mais um acordo de livre comércio, desta vez assinado entre a União Europeia e a Índia.
José Faustino, depois dos casos que começaram do início do mandato de Donald Trump com tarifa, contra tarifa, este acordo com a Índia é mais uma dessas respostas ou procura da União Europeia em encontrar uma alternativa, e não só da União Europeia, também da própria Índia, para estimular e desenvolver o seu comércio. O que é que isto representa depois do que aconteceu com o Mercosul, sendo que é um acordo que está em implementação, tem os seus bloqueios legais, entretanto, a serem superados, mas este com a Índia, o que te parece? Eu acho que este acordo com a Índia é um acordo, ele já estava em negociação, mas é daqueles que nos apontam o caminho futuro. É exatamente aquilo que o primeiro-ministro holandês, dinamarquês, nos tinha apontado uma política de alianças de geometria variável. Canadiano, quer dizer. Emendei para errado outra vez. Disse duas asneiras seguidas. Canadiano. Peço desculpa. Exatamente, o primeiro-ministro canadiano, que mostrou, de facto, uma visão extraordinária das coisas. Porque eu estive a lembrar-me, uma metáfora que é esta. Nós estivemos confortáveis, o professor não gosta lá das torradinhas, pronto, estivemos à sombra do guarda-chuva americano em termos de defesa. Só que agora vem um velho, um farsante, vaidosão, um arrogante, não é? Um fanfarrão, farsante e fanfarrão, em dizer que quer o pano, porque o guarda-chuva, o pano e parte das varetas eram americanos. E ele agora diz que quer o pano e as varetas para ele. E nós ficámos a ver, lá está, vem a chuva e nós não temos como nos tapar e estamos aqui muito complicados com isto tudo. E hoje a defesa não é só, e a relação e toda a política geoestratégica não é só questões militares. Antes, pelo contrário, até nem é a parte mais importante. São as relações comerciais, são o movimento de todas as pessoas, as comunicações, tudo conta. E naturalmente que as coisas têm que ser de geometria variável ao ponto da Europa poder e dever fazer alianças com o Mercosul, com aqueles 5 ou 6 países que estão lá na América do Sul, e com a Índia e com mais aqueles que forem necessários. Por exemplo, Portugal pode ter um papel importante no panorama europeu em abrir caminhos e facilitar, enfim, não é mais fácil dizer do que fazer com a África, por exemplo, com os Palopes, e portanto tudo isto vale neste momento. Também sei que a nível militar há um grande desenvolvimento a nível da Europa, e eu estou convencido que nós, em meia dúzia de anos, vamos recuperar as asneiras que fizemos. Mas todos estes acordos, este da Índia, o com o Mercosul, todos os que possam vir a fazer, eventualmente com a China, com quem quer que seja, porque nós estamos na mão de um louco, não é? De um vaidoso, não sabemos o que é que dali sai. Todos esses são desejáveis e são bem-vindos. Silvério Cunha. Sim, eu penso que o acordo com a Índia é fundamental por várias razões. Uma delas é que, começa logo por aqui, a Índia é o país mais populoso do mundo. A Índia tem mais de 1.400 milhões de Aliás, o habitantes. acordo depois faz com que sejam 2 mil, um acordo que envolve 2 mil milhões de pessoas, 25% do PIB. O Mercosul envolve 700 milhões. E se for com a Índia, envolve, digamos, a população da Índia, que tem mais de 1.400 milhões de habitantes. A Índia hoje é mais populosa que a China. E a União Europeia, portanto, é muito grande. E a Índia, por outro lado, ao contrário que se julga, é um país cheio de problemas, mas é um país que, ao mesmo tempo, com aquela população toda, em 1.400 milhões, tem 400 milhões de consumidores que são abastados, digamos assim. E tem zonas de produção de ponta. Portanto, a Índia tem alta tecnologia, tem bomba atómica, aliás, tem energia nuclear, e, portanto, a Índia é uma potência do mundo e é um dos países maiores do mundo. Portanto, e é o mais populoso do mundo. Portanto, um acordo tem, precisamente, a vantagem de diversificar os mercados, aceder a outros produtos, exportação de outros produtos, e isso é bastante importante. Depois também há outro fator importante, político. É que, vamos cá ver, o que é que está a acontecer neste momento a nível de política internacional? Há uma espécie de ataque feito por Trump, como é feito por Putin, e até certo ponto que é o ataque, mas Trump é que desempenha aqui o papel, que é, de fundo, o ataque ao multilateralismo. Portanto, apostaram no unilateralismo de poder. As políticas de poder das relações internacionais fazem efeito durante algum tempo, mas nunca há na história das relações internacionais uma política de poder
que faça efeito só por si. Ela tem que gerar outras coisas, e gerar até no plano social, cultural e económico. Ora, o que interessa à União Europeia neste momento é acentuar o multilateralismo, e é isso que nos emancipa das pressões dos Estados Unidos, é isso que nos emancipa, que nos permite fazer coligações, realmente, como disse o Primeiro-Ministro canadiano e bem, de geometria variável com outros blocos históricos, como o caso do Mercosul, como o caso, e que se pode estender à América Latina toda, diga-se passagem. Era bom também que o México pudesse entrar num acordo também com a União Europeia. Com a África, há muitos países africanos importantes que podem perfeitamente entrar e têm interesse em entrar, digamos, às boas com boas relações multilaterais com a União Europeia, e de facto a Índia, porque a Índia de algum modo é um mundo só por si. É um subcontinente, não é um continente, é um mundo. E naturalmente que depois se pode estender isto para a Oceania, para a Austrália, Nova Zelândia. Portanto, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoeconómico, do ponto de vista, portanto, geoestratégico... É algo que pode apanhar outras zonas porque é bom não esquecer do que território. É bom não esquecer que já temos com o Japão também, com a Coreia do Sul. Portanto, tem que haver aqui um entendimento muito grande entre estes países que, apostando no multilateralismo, isto tem efeitos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos. Ora, e, portanto, o multilateralismo é uma arma contra o unilateralismo de Trump. E as tendências unilateralistas que tentam, aliás, controlar, e é uma forma de contrariar também a política de poder, que é a ideia de criar, no fundo, 3 grandes blocos no mundo, um para a China, um para Putin e outro para Trump, que a visão do mundo dele é esta, é uma visão assim. Deve dizer-se também, agora acrescentar para dizer o seguinte: depois ele ameaça com 1001 coisas. Uma das coisas mais interessantes... Mas a ameaça normalmente tem sempre a mesma configuração. Sim, tem sempre a mesma configuração. Porquê? Porque ele está a ameaçar... Reparemos o seguinte: Trump não é um homem adepto do tráfico económico normal. Porque ele usa a pressão económica como arma política, arma de poder. O Canadá fez o acordo com a China. E então o que é que ele faz? Ele leva as tarifas sobre o Canadá em retaliação. Mas vamos cá ver. O comércio não é livre? Não é isso que foi estabelecido com o consenso de Washington em 71? Portanto, o chamado capitalismo mundial não estabeleceu isso como princípio? A globalização não era isto? Ora bem, e para Trump desde que lhe convenha, mas ele quer ser árbitro e jogador. E este é que é o problema que Trump tem. É que ele, querendo ser árbitro e jogador, utiliza, portanto, as tarifas e sanções económicas como arma de poder. É uma arma política, não é só política, é de poder. É mesmo de poder. Portanto, a única alternativa aqui é acentuar o multilateralismo, fazer bons negócios com outros blocos e ter boas relações com eles, porque isso gera também a tal coesão geopolítica, geoeconómica e geoestratégica que tem que ser no seu conjunto. É a única forma de opor a blocos como o bloco russo ou blocos como o bloco de Trump e até o bloco chinês, em parte porque a China está aí e vai querer fazer vai ter também a sua tentação até certo ponto imperialista, mas a China tem uma política externa que sempre foi bastante isolada. A China quer que não a incomodem, mas quer fazer algumas coisas, mas também tem uma forma mais lenta de fazer as coisas. E, portanto, acontece neste momento a União Europeia, por razões, como digo, geoeconómicas, geopolíticas e geoestratégicas, tem interesse em apostar nestes mercados todos, porque tem depois grandes vantagens também, e é uma arma para a União Europeia. Trump, aliás, não é por acaso, fica furioso e agora ameaça com retaliações, e já também disse que se não fizerem, repare, ele em Davos disse isso, ok, não tomamos a Groenlândia pela força, mas vocês não vamos recordar disto, vocês vão pagar no futuro isto. Ele trata de facto todos como inimigos. No fundo, ele tem uma visão do mundo que é uma visão individualista, narcísica, pessoal, não é? Com aquele seu temperamento, mas tem uma visão que é: nós estamos aqui para mandar e, portanto, todos têm que pagar tributo. Isto é uma visão quase de Império Romano. Isto é quase uma visão de Império Romano. José Faustino, o presidente da Eslováquia, após uma reunião com Trump, disse a pares europeus que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha chegado de Mar-a-Lago, bastante preocupado, até pela percepção da condição mental de Trump. Trump, agora, mais recentemente, dentro deste nível de tarifas, falou em aplicar, por exemplo, tarifas a aviões construídos no Canadá, ou, aliás, proibir as licenças e o voo desses aviões nos Estados Unidos. Isso inclui, por exemplo, aviões de combate a incêndios. Até que ponto tens sempre dito que não é bem de levar a sério o que ele diz, é mais o que faz, mas para já, sem ter dito, por exemplo, o dólar está a cair a pique e os bens... a inflação está a subir. Entretanto, o déficit comercial norte-americano voltou a subir novamente, depois de ter tido realmente uma queda abrupta.
o que é que isto... Que resultado é este? É caótico, não? É mesmo... É algo que se quer aqui objetivo? Por exemplo, esta desvalorização do dólar, que pode ajudar realmente as exportações americanas, mas é caótico, por exemplo... Aumentar de forma imprevista a inflação. É, porque a Europa, por exemplo, usou uma arma agora recentemente que nem nos apercebemos disso. Salvo a Dinamarca, não é? E os outros, até a Holanda, se meter nisso, agora os Países Baixos, mais os vikings, não é? Lá os homens da Escandinávia, porque eles têm muita dívida americana. Os fundos de pensões deles têm muita dívida americana. E puseram alguma à venda e ameaçaram de vender tudo. E isso cria um problema a nível mundial. E aos Estados Unidos. Portanto, eles começam a pagar, como já percebemos isso cá em Portugal há uns tempos, começam a pagar um disparate de juro por dívida externa, não é? É certo que eles podem imprimir o dólar. Seja como for, o dólar desvaloriza-se. E correm outro risco. Correm o risco, estas políticas do Trump, que armou a zaragata com o presidente da Reserva Federal, né? Levantou até um processo lá por causa das obras e aquelas coisas todas, coisas ridículas. Ele até se arrisca a que é uma coisa que os chineses muito ambicionam, e os russos e outros mais, que a referência mundial não seja o dólar. E isso é um risco que ele corre sempre. Depois podemos ainda dizer mais o seguinte sobre isto tudo, é que as taxas, quando isto faz lembrar, havia aí até comédias sobre isso, no tempo da Idade Média, que era o Bobo, ou outro qualquer que havia lá na corte, o rei estava irritado e batia no outro, quer dizer, o Trump irrita-se e lança tarifas, mas quem paga as tarifas é o povo americano. Os americanos compram, por exemplo, um carro europeu, com a tarifa o carro fica mais caro. Quem paga são os americanos, quer dizer, ele prejudica aos outros porque exportam menos, porque se tem uma barreira com a tarifa, os importadores não vão importar, porque aquilo não consegue competir no mercado interno. Mas quem paga no fundo as tarifas são os próprios americanos. Só se eles depois a quiserem repartir com os outros, isso faz parte das normas dos negócios e dessas coisas todas. Mas tudo isso é mau para os Estados Unidos. Eu estou convencido que, e cada vez me começa a convencer mais, de que se o Trump pode acontecer duas coisas. Ou ele chega ao fim do mandato e vão às eleições, ou ele quer renovar o mandato e quer se perpetuar no poder. Eu inclino mais para esta segunda hipótese por enquanto. O que é certo é que se ele de lá sair ao fim dos 3 anos agora que faltam, a América vai ficar muito pior do que aquilo que estava quando ele lá chegou. Portanto, ele tem estragado tudo e vai estragar ainda mais. Porque, vejamos, vai prejudicar, está a prejudicar a nível interno, especialmente nas classes mais desfavorecidas, e está a prejudicar os próprios Estados Unidos no mundo, não é? Porque a China está mais forte e a Rússia está mais forte. E a Europa pode estar mais fraca. Vamos ver da nossa capacidade. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que chama a atenção até dos ouvintes, podem ouvir isso no YouTube, penso eu. Há um senador francês, como sabem, em França, a Assembleia Nacional e o Senado. E o Senado que representa regiões também, e tem eleitos. Há um grupo em França, um grupo parlamentar muito pequenino, que são os deputados do LIOT, na Assembleia Nacional chama-se assim, e o LITRE chama-se assim, o LITRE no Senado. São deputados independentes que têm afinidades entre si e que se juntam. E acontece que há um grande senador desse grupo, que é um grupo centrista, diga-se passagem, que pequenino, na Assembleia Nacional tem só 23 deputados, mas tem o Presidente da Comissão de Finanças, é desse grupo, porque é um reputadíssimo economista e considerado uma pessoa muito íntegra, e por isso até a maioria lhe deu a presidência da Comissão de Finanças, que é importantíssima, e do Orçamento. Agora, dizia eu que esse senador, que é um senhor que já foi maire, já foi presidente da Câmara de Vichy, já foi deputado, já foi muitas coisas, é um senhor já de uma certa idade, fez um discurso de 15 minutos, que eu estive a ouvir, sobre a atual situação internacional. E ele falou muito de Trump. E levantou uma ideia, levantou muitas coisas. E abertamente disse coisas inacreditáveis. E uma das coisas que disse foi que
A situação só se explica quase, parece que por magia ou por coisas obscuras. E ele levantou a questão, que eu não vou agora dizer qual é, eu só vou dizer o nome. Ele disse mesmo que o comportamento de Trump é tal que até pode levantar o problema do compromat, da hipótese do compromat. Que é aquilo já que falamos. Bom, do compromat. Ou seja, de que no fundo ele estará de facto dependente da Rússia. E inclusive pode não ser só de Putin, pode ser da Rússia, porque a verdade é que ele olha o mundo de uma forma que corresponda muito da sua atividade até quando era jovem. Ele quando era jovem, tinha 40 e tal anos, ele vai fazer 80 este ano, ele quando era jovem, ele andou em negócios na Rússia, ninguém sabe com quem. Atenção, não estou a dizer que são ilegais, ou que fez mal. A questão é, ninguém sabe, ele andou por ali, ele fez muita coisa. Teve sócios, ele teve sempre grandes relações com os russos. Desde que a União Soviética claudicou, ou a União Soviética estava quase a claudicar. E, portanto, há muita coisa a esse nível. E, portanto, será que é um presidente independente porque é um homem de negócios? É que ele assume que é um homem de negócios. Reparemos uma coisa, um presidente que recebe do Qatar, ou do Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, recebeu um avião de luxo, daqueles gigantes, como prenda pessoal e aceitou. Eu sou do tempo, posso dizê-lo, em que me lembro que na Casa Branca havia um princípio que era este. Nenhum presidente podia ficar com um presente superior a $100. Quando ia fazer visitas oficiais, tudo isso, ou recebia, havia sempre ofertas. $100 era o limite. Depois era do Estado americano. O Estado americano é que ficava com a oferta, porque era património nacional. Bem, essa lei deve ter sido anulada, ou então ele não a cumpre, porque ele recebeu, no valor dos quantos mil milhões, é da ordem dos milhares de milhões de dólares, um avião de luxo do Qatar e ele aceitou como prenda. Portanto, ele é uma pessoa que ele vive num outro mundo. Ele tem uma outra racionalidade, ou irracionalidade, não sei, eu penso que ele tem racionalidade, devo dizer, vive noutro mundo. E como tem outro mundo e outra sensibilidade para as coisas, claro que ele tem uma perspectiva totalmente diferente. E para ele a questão que se coloca é muito simples, ele trata os aliados como inimigos, e inimigos como aliados, porque o que importa no fundo é ganhar o dele. E ganhar o dele até é muito em termos pessoais e em termos familiares. E chega a acontecer isso. Nunca se viu, deve dizer-se que isto é dito pelos jornais americanos, nunca se viu um presidente, desde que é presidente, enriquecer tanto, pessoalmente, como agora. O que significa que ele tem paralelamente negócios, o que levanta um problema interessante que é, um presidente pode ter negócios. Dou outro exemplo. Kennedy era multimilionário. E foi de uma família de multimilionários. E ele tinha uma parte da fortuna da família. Ele, quando foi presidente, teve o cuidado de vender ações de empresas de que ele era acionista, porque precisamente ele não queria que dissessem que nas ações de empresas que podiam tocar questões de poder. Ele vendeu as ações. E disse, não quero, eu tenho o dinheiro, é verdade, mas não quero que digam que eu depois adoto certas posições ou certas medidas porque sou acionista de uma empresa qualquer. E ele recusou isso. Era tempos em que o Eisenhower também pensava assim, o republicano, que o antecedeu. E, portanto, isto só para dizer que nós estamos num mundo que mudou completamente o facies, não é? E perante isso há aqui um paradoxo que é, ele diz que não ganha o ordenado, não é? Portanto, pois não. O professor Silvério Cunha mandou aqui uma coisa que é o tal compromat. O compromat. Isso tem que ser explicado. Vem na Wikipédia, devo dizer. Sim, mas pronto, vem em todo lado. Mas o ponto, quem quiser procurar, que procure. Mas a gente tem que dar aqui levantar um bocadinho de dúvida, se as pessoas ficam nisso. Até porque o KGB é que desenvolveu essa prática, que consiste em ter podres da pessoa e ficar com elas guardadas para utilizar quando faz falta. É mais ou menos isto, não é, professor? Bem. Portanto, em resumo é isto. Os russos especializaram-se nisso. Terem coisas comprometedoras da pessoa e, se for necessário... Utiliza-se no momento certo. Estamos na reta final do programa de hoje e eu acredito que o Trump está preso em relação ao Putin por isso. Eu acredito desde o princípio que aqui insinuei isso e agora já que isto tem à baila, eu acredito nisso. Mas é uma questão de fé, não é uma análise. Vamos a outro tema do programa de hoje e para concluir o programa de hoje, vamos falar sobre as presidenciais. Houve um debate entre Seguro e Ventura, entretanto Seguro garantiu o apoio de Rio, Yanes e de Gouveia e Melo. José Faustino, esta é uma eleição que pode resultar no quê com todos estes apoios e se era esperado todos estes apoios que entretanto surgiram para António José Seguro?
Bom, eu digo o seguinte, o debate, vamos começar pelo debate. O debate foi bom, foi morno, mas foi bom. Só pecou por defeito, porque os temas não foram aprofundados. Mas esse aprofundamento dos temas sofrem de vários males. O primeiro é que eles não são devidamente colocados pelos entrevistadores. O segundo é que António José Seguro não responde a esses temas. E o terceiro é que André Ventura também não responde a esses termos. Portanto, temos aqui uma conjugação de vários fatores. Não sei se isto não será um síndrome. O professor é capaz de ter aqui um síndrome presidencial ou da eleição presidencial. Mas eu até me atreveria a dizer o seguinte, que este talvez tivesse sido o melhor debate deles todos, contando com o da primeira volta, porque pelo menos falaram de algumas coisas. O André Ventura até não se portou mal. O António José Seguro, claro, porta-se sempre impecável, portanto é um gentleman. Enfim, sempre o Ventura, enfim, com aquelas tropelias dele, mas a coisa não correu mal. Em relação aos apoios e em relação àquilo que virá daqui para a frente, eu apenas quero dizer o seguinte: os votos e os apoios não são bem os apoios, são umas declarações de voto útil, que diz assim, nós vamos votar no mal pior, e o mal pior é este. Mal menor. O mal menor, enganei-me. O mal menor é o António José Seguro, porque o outro de nós não queremos, não é? Há várias teorias, várias coisas, não é? Eu defendo uma que de facto, já falámos aqui muitas vezes, mas depois também somos influenciados às vezes pelas coisas e trepamos aqui um bocado as análises. Pelo menos às vezes a mim acontece, mas de qualquer modo eu penso que em Portugal continuamos a ter... Nós estamos agora perante uma situação de esquerda-direita, disto ou daquilo. Podemos estar de regime, isso sim, de uma democracia liberal a uma democracia, vou ser benévolo, uma democracia iliberal, talvez. Mas isso, mais do que isso não, porque o André Ventura quer-se assumir, e se tiver mais 30% ou perto disso, vai-se assumir como o líder das direitas, mas não é o líder das direitas. Isso tem que começar a ficar esclarecido e tem que começar a ser discutido, porque uma coisa é a direita já aqui se falou no Rui Rio, pode-se falar do Primeiro-Ministro, pode-se falar de Cavaco Silva, pode-se falar quem nós quisermos, de Portas, um outro jovem que aí anda, que agora não me lembro o nome, que é do CDS, do Lobo Xavier, que já não é jovem, mas podia ser, já foi, o Lobo Xavier, etc, etc. Isso não tem nada a ver com a direita do Chega. O Chega é uma coisa e a direita é outra. Portanto, chama-se normalmente a extrema-direita, direita radical, não sei, e a direita democrática. São coisas diferentes. E em Portugal, neste momento, há 3 grandes grupos. A direita extrema, a direita democrática e as esquerdas. Porque já não podemos contar com os pequenos partidos, talvez com uma exceção para o LIVRE, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão completamente rebentados e foram rebentados pelo Chega. O grande povo de eleitorado que o Chega tem são os votos da esquerda. O que para mim não constitui uma grande surpresa. Mas esta é a realidade. E, portanto, perante esta situação, temos aqui uma situação à qual nunca devíamos ter chegado, e vou repetir aquilo que disse outro dia. Porque se queriam, de facto, travar a direita mais extrema, liderada por André Ventura, não se devia ter permitido, entre as esquerdas democráticas e as direitas democráticas, que ele fosse à segunda volta. Todos fizeram apostas erradas. E agora têm este problema que têm que resolver. Silvério Cunha. Porque eu volto a dizer isto, que é muito bom. O André Ventura conseguiu, em 1/3 do tempo, em 6 anos, o que a família Le Pen demorou quase 20 a ir à segunda volta de umas presidenciais. Silvério Cunha, uma análise a estas últimas notícias das presidenciais. Assim, começo por uma graçola que vi nas redes. Com tantos apoios, começa a ser preocupante. Para António Seguro. Os resultados não são muito famosos. Foi uma coisa que, é 51% que eu ouvi dizer isso. Bem, as sondagens valem agora a questão que há uma coisa que eu acho. Primeiro, acho que o professor Miguel Pérez Maduro publicou um artigo interessante dizendo que são as primeiras eleições de um novo regime.
Ele diz que estas eleições inauguram um novo regime dentro da República. O novo regime, neste sentido, vai haver uma nova reorganização de forças forçosamente. Segundo, esta ideia que há de que há um bloco total contra outro, um homem que apareceu aí a liderar um conjunto de eleitores, isto faz lembrar um bocado das eleições de Chirac contra o Jean-Marie Le Pen, a União para a Maioria Presidencial, em que, efetivamente, Chirac ganhou por 80%, Le Pen chegou aos 18%, na altura, o resto ficou mais ou menos distribuído pelos votos brancos e nulos, em branco e nulos, e sucede que, afinal de contas, isso não resolveu o problema do sistema político francês. Portanto, o que vai acontecer é que a questão põe-se desta forma muito simples, que é esta. Os partidos do sistema político, os partidos tradicionais do sistema político, e claro, quer dizer outra coisa, também pode acontecer que o regime seja influenciado por uma outra razão. Coutrinho, por exemplo, vai aproveitar os 900 mil votos. Coutrinho quer aproveitar os 900 mil votos que teve, ou quase 900 mil, para fazer alguma coisa qualquer que é um momento cívico. A Iniciativa Liberal está cheia de medo, e isso já se viu claramente nos líderes. Aquilo é um autêntico tiro nos pés. Embora a Iniciativa Liberal diga que é agregador, mas a verdade é que são coisas diferentes. Segundo, o almirante Gouveia Mel quase teve 700 mil votos. Ele falou também no dia das eleições, na noite, disse que talvez pensasse no projeto de fundo, mas depois foi calou-se muito e tem estado calado. Portanto, não penso que ele vá por aí. A verdade, porém, é que eu acho que ele não vai sair da política também, a verdade seja. Mas a questão é esta. É que eu penso que o sistema vai ter que mudar por uma razão, e a razão é simples, e vai ter que mudar para os dois partidos principais do sistema, por enquanto, em termos formais, na Assembleia da República, que é o PSD, PSD sobretudo, e o PS. Eles têm que se convencer de uma coisa velhinha, como tudo, e que já vem em Aristóteles. É que num país onde a classe média não consiga prosperar, do ponto de vista dos salários, do ponto de vista dos negócios, sob esse ponto de vista, está sempre em perigo o regime. Isto é um dado que já Aristóteles falava nisso, em termos de equivalência, claro, ao que é hoje. Portanto, nós não podemos ter um sistema estável se não houver uma classe média muito forte. E a verdade é que ela não é muito forte, é muito débil. Como agravante, é que vivemos num mundo hoje hipertécnico, onde uma pessoa vive até, se for necessário, se aliena e vive a vida das outras pessoas. Porquê? Porque vive a vida dos influencers, vive a vida de outras pessoas que mostram outra coisa qualquer, se acham próximas, paradoxalmente, muito próximas delas em termos de pessoa e curiosamente, muito afastadas delas em termos de meios, e por conseguinte, há uma deturpação das percepções. E acontece que um sistema político só se aguenta se unificar muito isso. Eu julgo que, para ser franco e para terminar, só quero dizer isto. Eu por acaso penso, curiosamente, que os candidatos, para as eleições presidenciais, quase todos, e disse-o aqui, exceto o Almirante, por razões óbvias, os candidatos vinham todos a representar partidos e vinham a afirmar o território. Eles vinham, no fundo, demarcar o território deles, como se fossem animais, a dizer assim, este aqui é o meu território, daí aqui o meu cheiro, daqui não passas. O Almirante foi o único que, por acaso, veio dizer assim, uma sociedade tem que ser mais homogénea, mas de outra maneira. Tem que haver outro sentido de responsabilidade, outro sentido de direção das coisas, tem que haver outro tipo de competências. Por acaso eu achei curioso este discurso que o Almirante teve a dizer, por uma razão, porque achei que ele, de facto, efetivamente, sob esse ponto de vista, acertou na mousse. Mas foi o único candidato, em 11. Ora, isto mostra que os outros partidos todos, por razões diferentes, evidentemente, hoje querem marcar terreno. Ventura também quer marcar o seu terreno. Uma derrota, Ventura sairá sempre vitorioso, ganha ou perca. Ele ganha sempre. Salvo se tiver menos votos do que teve nas legislativas. Certo. Só nesse caso. Portanto, que penso não ser provável. Porquê? Porque agora, para terminar só... Teve menos na primeira volta, mas na segunda se calhar isso não será assim. Os apoios que a Seguro tem recebido são apoios simbólicos de lideranças. Até que ponto é que os eleitores são fiéis às lideranças? Eu diria que hoje não são, porque acabou o tempo das fidelidades. E assim chegamos ao final desta revista da semana, onde falámos sobre os impactos e os resultados do mau tempo, também sobre o que se passa na América com Trump e as presidenciais que estão para chegar. A revista da semana está disponível em dnfm.com, no canal do YouTube, para ouvir também ao fim de semana. Boa tarde e até de hoje 8 dias.